Somos livres. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Romanos, hoje o capítulo 6. Mas antes, como de praxe, é necessário que a gente venha lembrar da necessidade de lermos a Bíblia toda. Então, para isso, nós temos sugerido que você compre a Bíblia 365. Nela você vai ler um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, um salmo e um trecho de Provérbios. A gente tem pedido também que você não apenas curta esse vídeo, mas compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares, para que eles também venham ser edificados, para que eles também venham ser abençoados. E nós sugerimos que você participe de pelo menos um dos estudos que nós temos disponibilizado ali na igreja. Então, às segundas-feiras à tarde, nós temos estudado o Sermão do Monte, à noite, o Panorama Bíblico, na quarta-feira, de 7 às 8, o Sermão do Monte, na quinta-feira, à tarde e à noite, temos estudado o livro de Atos, e aos domingos, 1 Pedro. Então, participe de pelo menos um desses estudos, porque certamente você vai ser abençoado, vai ter a sua vida enriquecida de informação e você vai poder crescer em sabedoria e conhecimento de Deus. Dito essas coisas, eu quero compartilhar Romanos capítulo 6, a partir do versículo 10, e depois nós vamos ler o versículo 22. Então, Romanos 6:10 fala: porque morrendo ele, morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Versículo 22 fala: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Então, a gente olhando e estudando o livro de Romanos, a gente vai percebendo o propósito de Paulo, que, como nós falamos aqui no primeiro vídeo, quando estudamos o capítulo 1, Paulo vai destacar ali no versículo 16 e 17 o Evangelho, o que é o Evangelho, a origem do Evangelho e os benefícios do Evangelho. Mas a partir daí, então, do mesmo capítulo 1, a partir do versículo 18 até o capítulo 3, versículo 20, Paulo vai falar então a respeito de que todos pecaram, e todos ele se refere do capítulo 1, do versículo 18 até o final do capítulo 1, aos gentios. Capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 16, ele está falando ali a respeito daqueles que se julgam moralmente corretos. Do versículo 17 até o capítulo 3, versículo 20, Paulo fala a respeito do judeu, e aí depois ele vai falar então que todos pecaram, Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí no capítulo 4 ele vai começar a falar a respeito da fé, e o exemplo que ele vai dar de fé é então o Abraão. Depois, no capítulo 5, ele vai falar a respeito da entrada do pecado no mundo, e que da mesma forma que através de um homem o pecado entrou no mundo, a vida eterna, nossa justificação também entra através de um homem, Jesus Cristo. Agora, a partir do versículo do capítulo 6, Paulo vai falar conosco a respeito da vida, do estilo de vida, de como vive aquele que foi justificado por Jesus, alcançado pelo Evangelho, que crê. A pessoa já não vive mais da mesma forma. Então, Paulo vai falar que da mesma forma
que Jesus morreu para nos justificar, lá no versículo 11, ele vai falar que nós também devemos morrer para o pecado e vivermos como Cristo viveu. Jesus falou ali no Evangelho de João, capítulo 8, tanto no versículo 32 até o versículo 36 ali, ele vai estar falando a respeito dessa liberdade. Ele vai falar então que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então que nós somos livres, nós fomos libertos do pecado. E aqui em Romanos, Paulo vai falar que uma vez que nós fomos libertos do pecado, então agora nós somos livres do pecado, a gente já não vive mais obedecendo aos desejos, versículo 12. Nós não vivemos mais obedecendo aos desejos da carne, aos desejos do pecado. E aí ele vai falar então no versículo 22 que uma vez que nós fomos libertados do pecado, agora nós somos escravos de Deus. O homem, ele não é livre. O homem ou ele é escravo do pecado ou ele é escravo de Deus. Se nós somos escravos do pecado, nós vamos fazer o que o pecado quer que a gente faça, mas se nós somos livres, libertos do pecado, então agora nós somos escravos de Deus. Nós vivemos em função de Deus, no nosso relacionamento com Deus. Então não somos mais escravos do pecado. Nós somos, como ele está falando aqui no versículo 22, escravos de Deus. E o fruto dessa escravidão é a santidade. Então, se você quer saber se você foi alcançado pelo Senhor, basta ver o quão liberto você está do pecado. Nós somos pecadores. Enquanto nós vivermos nesse mundo, seremos pecadores e pecador peca. Mas nós não vivemos como vivíamos anteriormente. À medida que nós vamos nos aproximando de Deus, nós vamos sendo santificados e as nossas atitudes vão mudar. Então, é a mesma coisa a respeito de uma sala escura. Então, uma sala que tem uma certa claridade. Quando você pega uma sala que tem certa claridade, você não consegue identificar bem as coisas que estão ali dentro da sala. Por exemplo, se você pegar e deixar a meia luz aí do quarto onde você está agora, e essa meia luz ela não é suficiente para você perceber toda a sujeira que tem na parede aí desse quarto. Mas se você colocar uma luz cada vez mais forte, você vai perceber com mais detalhe essa sujeira. Assim é a santidade na nossa vida. À medida que nós vamos nos aproximando de Deus, aquilo que está sujo, mas às vezes a gente não percebe por causa da ausência dessa luz, à medida que a luz vai ficando mais forte, mais intensa, a gente vai percebendo com mais detalhes essa sujeira. E aí a gente tem então a possibilidade de reconhecer essa sujeira e dar um jeito nessa sujeira, limpar essa sujeira. E é isso que nos aproxima de Deus. É esse que é o fruto que a gente vai percebendo. Se formos alcançados por Deus, esse é o nosso estilo de vida. A gente, cada dia que passa, a gente passa a pecar menos. A gente passa a viver constantemente no processo das 4 bem-aventuranças que Jesus fala lá no Sermão do Monte. Então, lá no Sermão do Monte, versículo 3, 4, 5 e 6, vai tratar de 4 bem-aventuranças, que é bem-aventurado o pobre em espírito, e aí depois é bem-aventurados os que choram, depois bem-aventurados os mansos ou humildes, e depois bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Essa transformação, essas 4 primeiras transformações, elas acontecem na vida do cristão de forma interna. Ele vai reconhecer essa necessidade de ser limpo, vai chorar por causa de reconhecer quem ele realmente é, que a gente vai ver aqui
No próximo capítulo de Romanos, no capítulo 7, miserável homem que sou. Então ele vai reconhecer essa miséria e por causa disso ele vai chorar. E aí, por causa dessa conscientização de quem ele é e do que Jesus tem feito na vida dele através do choro, que é a nossa oração, então ele vai passar a ser manso, a ser humilde. Isso vai diminuir a arrogância do homem. E ele passa, então, no próximo versículo, a ter fome e sede de justiça. Essa é uma transformação que Deus vai fazendo de forma interna em todo ser humano. E nós vamos nos aproximando dele. E quando a gente olha aqui, então, que essa santidade, o seu fruto é a vida eterna, às vezes nós também temos uma compreensão equivocada dessa vida eterna. Se você abrir sua Bíblia agora em 1 João, capítulo 2, versículo 25, você vai ver o apóstolo João falando: essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna, ele nos prometeu a vida eterna. Paulo, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12, no versículo 11, ele vai falar: você, porém, homem de Deus, versículo 12, toma posse da vida eterna. E no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, você vai ver que a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer Jesus. Então, à medida que nós vamos conhecendo Jesus, caminhando com o Senhor, nos aproximando dele, o pecado vai diminuindo, vai se tornando ausente na vida do cristão, vai se tornando ausente nas nossas vidas. Nós vamos deixando de ser escravos do pecado e nos tornando escravos de Deus. Então nós vamos tendo a nossa mente mudada, transformada, como Paulo vai falar aqui no capítulo 12 de Romanos. Então é um processo. O que a gente aprende olhando aqui para Romanos é qual que é a proposta de Deus, que é o Evangelho, qual que é a condição do homem, o exemplo de fé, a entrada da justificação do homem através de Jesus Cristo e como que ele deve viver. Então, dê frutos, meu irmão, dê o fruto, como diz aqui no versículo 22, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Por isso que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que o Senhor te abençoe.